amados mestres e irmãos, eu peço a permissão nesse instante para adentrar no recanto sagrado dos lares de cada um de vocês. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui para conversarmos um pouquinho sobre o tema da noite, trocar ideias com cada um de vocês, e essa troca de ideias é extremamente saudável e um ótimo instrumento de aprendizado, graças a essa plataforma da internet que permite, à distância, a gente manter esse contato com cada um de vocês. É um prazer enorme e nesse instante eu peço a ajuda, a permissão aos amigos espirituais que coordenam esse trabalho, para que possa nos envolver de muita paz, de muito amor, de muita luz, e que os trabalhos programados para esta noite se desenrolem da melhor forma possível, de modo a atender a todos os irmãos e irmãs, quer encarnados, quer desencarnados. Então vamos pedir alguns instantes para que seja providenciado o compartilhamento do link dessa live e a gente possa dar início à live propriamente dito, né? Muitos irmãos precisam do link para acessar a plataforma do Facebook, por isso que a gente sempre dá alguns minutinhos para começar a live propriamente dito, tá certo? Só mais alguns instantezinhos, o Reginaldo já está providenciando com certeza o link. Pronto, estou vendo aqui que o Reginaldo já está providenciando o link e compartilhando nos grupos. E logo nós vamos ter condições de iniciar a nossa live. Deixa eu só passar aqui. Bem, só mais alguns instantes enquanto os links já foram passados. Rejane Barros, boa noite. Adilene, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Então eu estou vendo aqui que o Região já passou os links. Então logo nós vamos ter condições de... Deixa eu só... Pronto, passei aqui para um grupo que tem alguns irmãos querendo. Bem, o tema da noite hoje, nós vamos falar sobre a primeira vestimenta do espírito humano. Bem, essa primeira vestimenta, lógico, eu não estou me referindo a vestuário, a roupa, mas, numa linguagem simbólica, o primeiro corpo físico do ser humano na primeira encarnação. Primeira encarnação porque reencarnação, esse prefixo ré, quer dizer coisas repetidas, né? Então, quando você já vem nesse processo de várias encarnações, a gente chama de reencarnação. Mas sendo a primeira, o correto é encarnação. Então, a primeira encarnação do ser humano, existe uma hipótese de Allan Kardec na Gênese, e é em cima dessa hipótese de Kardec que nós vamos desenvolver o tema da noite, tá certo? Só mais alguns minutinhos, são 19h58, vamos fazer o seguinte, hoje nós vamos começar literalmente às 20 horas, tá certo? Às 20 horas, Silvia Maria, boa noite, sejam todas e todos muito bem-vindos. É uma ótima oportunidade de aprendizado, todos acabam aproveitando muito desse bate-papo, né, dessa conversa informal que a gente está tendo às segundas-feiras. Só lembrando que essa live fica gravada no Facebook, depois é disponibilizada também no YouTube, e aquelas pessoas que têm compromisso de trabalho, outros compromissos com a família, e não podem assistir ao vivo a live, pode tranquilamente, no horário mais cômodo que lhe convier, assistir o vídeo, tanto no YouTube como no Facebook, tá certo? Então vocês divulguem tudo, e nós temos também, estamos tendo palestras presenciais na quinta-feira, no Grupo Espírita Memei, e além da palestra presencial, está sendo também
transmitida via Facebook. Seria uma palestra mista, presencial e live, né? Enquanto se normaliza essa situação provocada pela pandemia. Então, mais 19h59, vamos já começar. Vamos preparando as nossas mentes, vamos procurar nos mentalizar bons pensamentos, apesar de ser um trabalho à distância, não sei se é um trabalho presencial, mas tem todo o efeito do trabalho presencial. A espiritualidade está assistindo a todos nós. Por isso, todos ligados, procurando vibrar pelos entes queridos, por aqueles que estão em dificuldades. E agora, são 20 horas, prometemos iniciar literalmente na hora. Vamos pedir nesse instante a permissão aos dirigentes que coordenam esse trabalho, aos dirigentes espirituais, para darmos por iniciado essa fase dos nossos trabalhos. Que Deus nos abençoe a todos nós e que os objetivos traçados para este trabalho de hoje sejam devidamente alcançados. Então, dando início, o tema da noite, a primeira vestimenta do espírito humano. Como eu expliquei, a primeira vestimenta que eu me refiro é o primeiro corpo que serviu para que o espírito se manifestasse no plano físico, o espírito humano, pela primeira vez, na primeira encarnação. Particularmente aqui na Terra ou em outro, serve também para qualquer outro planeta, que afinal de contas é um dos pilares básicos da doutrina espírita, é a multiplicidade de planetas habitados. Então nós sabemos que o princípio espiritual, ele inicia uma escalada evolutiva através das experiências reencarnatórias nos diversos reinos da natureza, começando pelo mineral, como nós falamos na live passada, a gênese do espírito. Então, ocupando corpos cada vez mais desenvolvidos, de acordo com as possibilidades que alcançaram, desenvolvendo cada vez mais a capacidade de entender e interagir com o ambiente em que vivemos. Essa escalada é realizada pelo princípio inteligente em evolução. Princípio inteligente ou princípio espiritual, é a mesma coisa. É ele, o princípio inteligente ou princípio espiritual, que tem que desenvolver todos os seus ascendentes, caminhando, como diz Emmanuel, do átomo ao anjo. Como já falamos na live passada, Gênese do Espírito, segundo nos colocam os espíritos André Luiz e Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, ocorre e inicia na atração dos minerais, seguindo-se as sensações nos vegetais, instintos nos animais e o pensamento contínuo, o livre-arbítrio e o senso moral nos seres humanos. E o que vier, como diz Emmanuel, a caminho da luz. É uma grande caminhada. Isso mostra a grandeza de Deus. Como a criação de Deus é bela, como a criação de Deus é perfeita. Todas as experiências estão indelevelmente registradas na nossa memória integral, na memória do Espírito, constituindo o acervo de sua evolução. Nós sabemos que nós temos uma memória espiritual, que é uma memória permanente, não poderia deixar de ser, e essa memória espiritual é responsável pelo armazenamento de todas as experiências que temos ao longo de toda essa jornada, iniciando desde o mineral até chegar ao anjo, como falamos nesse instante. Essa memória espiritual, ela não se destrói. É uma espécie de caixa preta. Ela fica armazenada no espírito. Ela é permanente. E nós temos essa memória, vamos dizer assim, uma memória física, que é para o gasto, vamos dizer assim, da nossa presente reencarnação. Então,
o que é que acontece? A gente vai armazenando, numa reencarnação, na presente existência, por exemplo, a gente vai armazenando ao mesmo tempo as experiências, tanto na memória física, que a gente precisa para essa existência, como na memória espiritual, que fica permanente. Tá certo? É assim mais ou menos que funciona. E para reforçar, quando a gente desencarna no processo natural, se for um desencarne natural, há um fenômeno que se chama reminiscência mnemônica, que passa, toda essa memória física passa para a memória espiritual rapidamente. Há relatos em fenômenos de quase morte, ou em comunicações mediúnicas, dos irmãos que já desencarnaram, desse fenômeno. Assim, uma espécie assim, em minutos, passa cenas rápidas de toda a sua existência, justamente passando para o HD permanente, a memória espiritual. Se supõe que seja isso. Olha aí como é interessante, né? Então, o fato é que essa memória espiritual vai guardando todas essas nossas experiências ao longo de todas essas jornadas. É lógico que a gente não se lembra de tudo isso. Primeiro que é coisa muita, que não há tanta necessidade da gente ficar se lembrando. E tem um véu de esquecimento que faz com que a gente, na presente existência, não se lembre de muita coisa. De muitíssima coisa, vamos dizer assim. Que atrapalharia muito mais do que ajudaria. Nós não temos ainda essa capacidade, essa maturidade para se lembrar de tanta coisa. Esta é a grande verdade. Então, como referido anteriormente, se um princípio inteligente ou princípio espiritual inicia suas experiências e aprendizados no reino mineral, depois passa para o reino vegetal, passando para o reino animal, chega a uma fase que conclui essa caminhada. Isso é lógico. Tem um axioma que diz que o que tem começo tem fim. Tá certo? Então, se a gente iniciou no mineral, essa grande jornada, essas experiências nas espécies inferiores, chega um ponto que você esgota as experiências que você poderia obter como princípio inteligente, como princípio espiritual. Então, o princípio inteligente já esgotou todas as possibilidades de aprendizado e evolução. Isso nas espécies inferiores, desde o mineral até o animal. Nesse ponto, ele está apto, o princípio inteligente, para receber uma promoção conforme as leis de Deus, conforme as leis universais. E essa promoção é justamente entrar no reino hominal. Os espíritos amigos dizem que nós aprendemos na escola que existe o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. Mas existe também o reino hominal. Ou seja, nós fazemos parte, de acordo com a classificação da ciência terrena, nós fazemos parte do reino animal. Mas a espiritualidade divide o reino animal em dois. O reino animal, propriamente dito, e o reino hominal, que é composto por nós, seres humanos. Tá certo? Então, esse princípio inteligente, ou princípio espiritual, que fazia parte, vinha reencarnando nas espécies inferiores, ele é promovido na próxima encarnação como ser humano. Entra no reino nominal. Vira gente, vamos dizer assim. Olha que coisa maravilhosa. A continuidade da sua caminhada tem que ser agora no reino hominal. A próxima encarnação será como ser humano. A primeira. Que grande vitória conquistada pelo princípio espiritual, que vira agora espírito. No Livro dos Espíritos, Kardec faz essa distinção. Agora é espírito. E Kardec usa espírito como letra maiúscula, é maiúsculo. Quando ele se refere a espírito antes, muitas vezes o animal tem espírito, coisa e tal, ele usa espírito com E minúsculo. Então, esse E agora é maiúsculo. Somos espíritos.
nos tornamos humanos, comparável ao nascimento do Espírito. Essa promoção. É nesta ocasião que o Livro dos Espíritos afirma que o Espírito é criado simples e ignorante. É nesse ponto de partida que o Espírito, na primeira reencarnação, ou primeira encarnação, ele é criado simples e ignorante. Todo mundo parte do mesmo ponto, simples e ignorante. Aí, à medida que você vai sendo um aluno mais aplicado, vai se esforçando mais, a sua evolução pode ser mais rápida. Digamos, se 2 princípios inteligentes são promovidos ao mesmo tempo a espírito humano, esses 2 estão partindo do mesmo ponto. Aí no dizer de André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, o princípio inteligente chega à fase nominal, na feição de espírito, em que o raciocínio e a intelectualização formam os alicerces da razão. Isso é possível porque nesta vitória, que não é pequena, o espírito humano passa a ter o raciocínio, a inteligência contínua. Eu já falei em lives anteriores que nós vamos conseguir formular raciocínios, porque nós temos o raciocínio, a inteligência contínua, ao contrário dos animais, cujo princípio inteligente não dispõe do raciocínio contínuo. Eu citei até um exemplo de um cão, por exemplo, um cachorro, que por mais inteligente que ele seja, às vezes ele comete determinadas coisas, você briga com ele, tudo, ele fica ali com a orelhinha murcha, com o rabinho murcho, compreende, instantaneamente não faz mais aquilo. Mas daqui a horas ou minutos, talvez, ele está fazendo a mesma coisa, porque ele não tem um raciocínio contínuo. Ele não conseguiu formular um raciocínio, por exemplo, o meu tutor não gosta que eu faça isso. Eu não vou fazer novamente, olha, é um raciocínio isso. Eu não vou fazer novamente, porque ele vai brigar comigo, e receber carão não é coisa boa para ninguém. Não é ser advertido, não é coisa boa. Isso é um raciocínio que o cão não consegue fazer, porque ele não tem um raciocínio contínuo. Mas nós humanos temos essa conquista do raciocínio contínuo. Aí, com isso, nós podemos nos intelectualizar, como diz André Luiz. A gente pode ir aprendendo as coisas mediante essa inteligência contínua. A gente vai aprendendo, ou seja, Deus passa a nos dar os instrumentos adequados para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Outra grande vitória, o livre-arbítrio. Nós vamos ter a liberdade de tomar as nossas decisões, porque a gente já sabe discernir entre o bem e o mal. É lógico que com todos os descontos, né? Esse primeiro ser humano, ele é muito limitado, fisicamente e intelectualmente, não resta dúvida. Partiu do zero, tá certo? Todo mundo. Agora, no exemplo que eu estou dando, esses 2 foram promovidos ao mesmo tempo, tá certo? 2 princípios inteligentes viraram espíritos humanos ao mesmo tempo. Um é mais esforçado que o outro. O que é que vai acontecer? Esse mais esforçado vai conseguir uma evolução mais rápida. Se ele é na base do erro e do acerto, não resta dúvida, mas se ele acerta mais do que erra, ele vai caminhar mais rápido do que o outro, tá certo? Então é assim que funciona a nossa evolução. Se nas fases anteriores o princípio inteligente sempre tinha uma espécie, seja vegetal, seja animal, à sua disposição, com um corpo físico, para servir de vestimenta ao princípio espiritual, mas nesta primeira encarnação, no reino nominal, este corpo físico não se dispõe ainda. Por quê? Muito simples.
Porque nunca houve uma encarnação humana, particularmente aqui na Terra. Tá certo? Olha aí o problema. O problema para a espiritualidade resolver. Nas espécies anteriores, sempre tinha uma espécie, por princípio inteligente, dar continuidade à sua caminhada evolutiva. Fosse vegetal, fosse animal, tinha aquela espécie criada, aquele corpo disponível, aquele corpo físico disponível. Estão entendendo? E o princípio inteligente, se ele tinha que desenvolver determinadas habilidades que uma determinada espécie possuía, o princípio inteligente ia reencarnar naquela espécie. Mas, nessa primeira encarnação do ser humano, não existe corpo físico na Terra ou em outro planeta qualquer. A gente está se referindo ao nosso planeta Terra. Por isso que eu estou citando Terra. Como resolver-se-ia isto? Então, não é tão simples isto. Nunca tinha havido encarnação humana antes na Terra. Simplesmente não existia corpo físico para que esse espírito humano ocupasse pela primeira vez. No planeta Terra, até então, não tinha recebido espírito humano reencarnado. Repito. Então, em princípio, não existiria uma espécie a oferecer um corpo físico, porque a espécie humana não existia ainda na Terra, de modo a receber esse espírito que fora promovido recentemente, estreando como ser humano. Como se resolveria essa pendência? Pode ser pendência para a nossa visão limitada de seres humanos, mas com certeza a espiritualidade já tinha isso engatilhado, porque já passara por situações semelhantes em outros planetas, nesta fase em que a Terra estava. Isso aí não restam dúvidas. Mas não é fácil resolver esse impasse na nossa visão de humanos. E André Luiz nos alerta sobre um detalhe muito importante, que vai colocar mais lenha na fogueira nesse problema lançado. Tá certo? André Luiz cita em Evolução em Dois Mundos o seguinte: é assim que nos organismos monocelulares, aos organismos mais complexos, em que a inteligência disciplina as células, colocando-as a seu serviço, o ser viaja rumo da elevada destinação que lhe foi traçada no plano superior, tecendo com os fios da experiência a túnica da própria exteriorização, segundo um molde mental que traz consigo, dentro das leis de ação e reação, renovação em que mecaniza as próprias aquisições. Vamos traduzir isso que André Luiz citou, trazendo um item de A Gênese de Allan Kardec, e a gente vai ver que o codificador ele vai na mesma linha de André Luiz. Aliás, André Luiz que vai na mesma linha do codificador que André Luiz surgiu depois de Kardec, né? Então, no capítulo 11, item 11, que trata, o capítulo 11 da Gênese trata, né? A Gênese de Allan Kardec, trata sobre a Gênese do Espírito, Gênese ou Gênese espiritual, né? Então, no item 11 desse capítulo, ele aprofunda o tema, embasa a sua hipótese, que nós vamos nos espelhar para desenvolver melhor o tema da noite, essa hipótese de Allan Kardec sobre o primeiro corpo do ser humano, para o surgimento do primeiro corpo humano que serviu ao primeiro espírito reencarnado aqui na Terra. Então, o item 11 de A Gênese diz o seguinte: para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio espírito que elabora seu envoltório e o adapta às suas novas funções. Envoltório quer dizer
corpo físico, que André Luiz também se refere, né? Ele o torna perfeito, se revela e completa o organismo à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. O que é que o codificador quis dizer? E dá uma luz maior nesse trecho de André Luiz que eu citei. À medida que você vai sentindo uma maior necessidade, você tem que ter o princípio inteligente já vai adquirir uma certa evolução. Então, há técnicos na espiritualidade encarregados dessa condução das espécies, segundo informações em muitos relatos mediúnicos. São geneticistas. Como nós encarnados aqui temos técnicos de todas as especialidades no ramo da biologia, no ramo da genética, no ramo da medicina. No plano superior tem, e muito mais habilitados que nós terrenos, nós encarnados. Isso aí não resta dúvida. Então, existem esses técnicos altamente especializados que são encarregados do caminhar de cada espécie. E as intervenções que precisam na programação do mental, a programação espiritual dessa espécie, com certeza são feitas essas intervenções. Então, o codificador quer dizer que à medida que essas necessidades vão aumentando em complexidade, o princípio inteligente vai sofrendo, ou vão sofrendo intervenções antes de reencarnar. De modo que o molde mental, essa programação que faz com que o corpo físico seja construído, vamos dizer assim, o molde mental, como diz André Luiz e o codificador, esteja apto para construir um corpo físico que se adeque à evolução do princípio inteligente. Se tiver alguma coisa assim confusa que vocês não compreendam, vocês podem questionar no final, que a gente deixa alguns minutinhos para comentar alguma dúvida que vocês tiverem, tá certo? Queria dar uma boa noite aí a quem entrou depois, a Eneide, a Francis, sejam todos bem-vindas e bem-vindos. Então, é assim que a evolução acontece, tá certo? Cada reencarne, no do princípio inteligente, há um salto evolutivo e há uma intervenção da espiritualidade antes de vir a dimensão física para fazer essas alterações no sentido de o molde mental propiciar a construção de um corpo físico cada vez mais adequado à evolução do princípio inteligente. E se acontece isso com o princípio inteligente, com o espírito humano, acontece também, da mesma forma. Isso faz parte da lei da evolução, uma lei universal, uma lei divina. Em uma palavra, ele o coloca, continuando o item 11 de As Gêmeas, né? Em uma palavra, ele o coloca no molde da sua inteligência. Deus lhe fornece os materiais para que ele coloque em obra. Ou seja, com essa programação mental e com o material disponibilizado no plano físico, se molda o próximo corpo físico que o princípio inteligente vai ocupar. É assim que as raças avançadas têm um organismo, ou como queira, um aparelhamento mais aperfeiçoado do que as raças primitivas. Assim, se explica igualmente a personalidade especial que o caráter do espírito imprime aos traços da fisionomia e das maneiras do corpo. Quer como o princípio inteligente, quer como o espírito humano, quanto mais evoluído for, você consegue plasmar um corpo físico mais delicado, mais evoluído, que se adequa à evolução ou do princípio inteligente ou do espírito humano. André Luiz registra que a túnica da exteriorização, comentando aquele trecho de André Luiz, a túnica da exteriorização, em outras palavras, é o corpo físico, né? O corpo físico é criado segundo o molde mental que o princípio espiritual ou o próprio espírito traz consigo.
Allan Kardec, em outras palavras, afirma que é o espírito que elabora o seu próprio envoltório, ou o seu próprio corpo físico, adaptando-o às suas necessidades e novas funções, mediante o molde de sua inteligência com os materiais que Deus lhe fornece. Nós aprendemos que quem molda o corpo físico é o perispírito. É lógico que é um abuso de linguagem você dizer que é o perispírito que molda. Na realidade, o perispírito é um corpo, como é o corpo físico. Quando você diz que é o perispírito que molda, que serve de forma para o corpo físico, mas quem está por trás do perispírito é o corpo mental, que tudo indica que é onde está a caixa preta, a inteligência do espírito. Então, o corpo mental comanda as ações do perispírito e o perispírito, por sua vez, serve de molde para o corpo físico. Tá certo? Por isso que o codificador diz que é o espírito que molda o envoltório exterior. Como a natureza não dá saltos, é um axioma citado pelo próprio André Luiz em uma de suas obras, essa primeira encarnação humana não requer grandes avanços, principalmente no campo físico. Por ter sido promovido de princípio espiritual para espírito humano, não significa que esse salto seja tão gigantesco. É lógico que é um salto importante, mas não é um salto assim tão grande como se imagina. É suave. A evolução se dá num processo. Não existe coisas assim abruptas. Não existe, porque a natureza não dá saltos. Explica-se os motivos que levaram Allan Kardec a apresentar a sua hipótese que veremos em seguida. Ou seja, essa hipótese de Allan Kardec sobre o primeiro corpo do ser humano na sua primeira reencarnação, ele traz no capítulo 11, esse mesmo capítulo que eu citei, capítulo 11 de A Gênese, sobre a origem do corpo humano, nos itens 16, 15 e 16. Tá certo? Eu vou citar esse item e em seguida nós vamos comentar. Que aí dá para compreender melhor o desenvolvimento do tema da noite. A primeira vestimenta do espírito humano, ou o primeiro corpo do espírito humano na sua primeira encarnação. Então, Allan Kardec inicia o item 15 do capítulo 11 de A Gênese, que é essa hipótese, né? Hipótese sobre a origem do corpo humano, como o título diz. Da semelhança que há de formas exteriores entre o corpo do homem e do macaco, concluíram alguns fisiologistas que o primeiro é apenas uma transformação do segundo. Ou seja, o corpo do ser humano é uma transformação do corpo do macaco. Nada aí há de impossível. Nem o que, se assim for, afete a dignidade humana. Talvez nasceu daí aquele comentário, às vezes até um tanto quanto preconceituoso, pejorativo, dos inimigos da doutrina espírita, dizer que o ser humano critica, não, por exemplo, quem aceita a origem como sendo o primeiro casal Adão e Eva, vai logo criticando, não, eu acredito em Adão e Eva, não acredito que o homem veio do macaco. Diz logo assim, né, pejorativamente. Mas nós vamos ver por que o codificador assenta o seu raciocínio em cima desta hipótese. Continuando, bem pode dar-se que corpos de macacos tenham servido de vestidura aos primeiros espíritos humanos, forçosamente pouco adiantados, que viessem encarnar na Terra, sendo essa vestidura mais apropriada às suas necessidades e mais adequadas ao exercício de suas faculdades do que o corpo de qualquer outro animal. Então Kardec está dizendo que o corpo de um símio, tá certo? Que é um macaco, é muito mais adequado por ser muito semelhante ao ser humano do que qualquer outro animal.
em vez de se fazer para o espírito um invólucro especial, ele teria achado um já pronto. Um já pronto. Já existe um tipo de símio na Terra, aclimatado ao planeta, ao clima, ao habitat, né? Então, por quê? Que a espiritualidade iria construir. É muito mais trabalhoso construir um corpo, especialmente para esse espírito que vai encarnar pela primeira vez, ou quem sabe importar de um outro planeta. Existem muitas dificuldades que nós não vamos entrar aí, que aí daria uma outra live. Ninguém garante que existem planetas idênticos uns aos outros. Cada planeta tem as suas peculiaridades. Por exemplo, na Terra, o essencial para garantir a vida é o oxigênio, é o nitrogênio, o que mais? Nitrogênio, oxigênio, carbono, citando esses 3 elementos aí básicos, né? Fósforo, uns 4 ou 5 elementos básicos. Pode ser de repente, o oxigênio, para nós, sem oxigênio, nós não sobrevivemos, nós animais. Já os vegetais respiram o gás carbônico, nós respiramos oxigênio. De repente, pode ser que exista um planeta que o animal respire gás carbônico, que para nós é venenoso. E os vegetais oxigênio, o contrário. Pode tranquilamente acontecer isso. Então, cada planeta tem as suas peculiaridades. Eu não sei, não saiu bom, não. Então, é mais simples, como o codificador está dizendo, pegar esse corpo que já está pronto, que é o corpo desse símio. Vestiu-se, então, da pele do macaco, sem deixar de ser espírito humano, como o homem, não raro, se reveste de pele de certos animais, sem deixar de ser homem. É que o codificador está dizendo, né? Fique bem entendido que aqui unicamente se trata de uma hipótese, de modo algum posta como princípio, mas apresentada apenas para mostrar que a origem do corpo em nada prejudica o espírito. O espírito é o ser principal, e que a semelhança do corpo do homem com o do macaco não implica paridade entre o espírito humano e o princípio espiritual do macaco. Tá certo? Olha aí, é o bom senso encarnado. E Kardec teve assim uma preocupação muito peculiar ao advertir. Olha aqui o que ele está dizendo. Fique bem entendido, aqui unicamente se trata de uma hipótese, de modo algum posta como princípio. E tinha um outro detalhe que preocupava muito o codificador, em meados do século XIX. A Gênese foi o último livro da codificação, foi lançado em 1868. Em 1868, não se tinha o embasamento científico que se tem hoje. O codificador, por isso, que foi tão cauteloso. E sem contar esses aspectos de cunho religioso, das religiões tradicionais, principalmente. Ele foi com muita cautela. Devagar com o pote, que o santo é de barro, como tem um ditado aqui no Ceará e no Nordeste, né? Então ele foi muito cauteloso. Mas o que alguns autores espirituais comentam hoje em dia, que o codificador foi muito cauteloso, tratar isso como uma hipótese. Mas tanto a espiritualidade afirma hoje em dia que não se trata realmente de uma hipótese, é um princípio. É uma quase verdade, vamos dizer assim. E a ciência, ao final vamos comentar uma coisa sobre o que a ciência afirma nesse sentido. Cada vez mais confirmam essa hipótese de Allan Kardec. Tá certo? Então, como não é à toa que se chamou Allan Kardec de um bom senso encarnado. Então, continua Allan Kardec na sua hipótese, no item 16 de A Gênese, capítulo 11. Ele diz o seguinte: admitida essa hipótese, pode dizer-se que, sob a influência e por efeito da atividade intelectual
do seu novo habitante, o envoltório se modificou, embelezou-se nas particularidades, conservando a forma geral do conjunto. Melhorados os corpos pela procriação ou pelas várias reencarnações, se reproduziram nas mesmas condições como sucede com as árvores de enxerto. Deram origem a uma espécie nova, que pouco a pouco se afastou do tipo primitivo, daquele símio, daquele macaco que deu origem ao primeiro corpo humano, à proporção que o espírito progrediu, ou ia progredindo. O espírito macaco, ou o princípio espiritual do macaco, que não foi aniquilado, continuou a procriar para seu uso corpos de macacos, do mesmo modo que o fruto da árvore silvestre reproduz árvores da mesma espécie. Olha aí o que o codificador está querendo dizer. Que o princípio espiritual, juntamente com o corpo, que deu origem ao primeiro corpo humano, não foi eliminado. Continuou a sua jornada. Enquanto que o corpo humano, com modificações que teve, do princípio espiritual para ver espírito humano, e que gerou o primeiro corpo com pequenas modificações do antigo corpo do símio, do macaco, vamos dizer assim, continua a sua jornada. Os dois continuaram independentemente as suas jornadas. O primeiro ser humano reencarnou pela segunda vez, pela terceira, pela quarta, pela quinta, e assim sucessivamente. Enquanto que o espírito, o princípio espiritual do macaco, continuou gerando corpos de macacos na sua caminhada evolutiva, independentemente. E o espírito humano procriou corpos de homem, ou de ser humano, né? Variantes do primeiro molde que ele se meteu. É o que eu falei nesse instante, não é? O tronco se bifurcou, produzindo um ramo que, por sua vez, se tornou tronco. Como em a natureza não há transições bruscas, é provável que os primeiros humanos aparecidos na Terra pouco diferissem do macaco pela forma exterior e não muito também pela inteligência. O que o codificador está dizendo é que esse primeiro ser humano tinha muita semelhança com o seu ancestral, com o macaco, que deu origem ao seu primeiro corpo. A gente vê nos filmes, né? Eu estava me lembrando daquele filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, que é um clássico da ficção científica, e outros também, né, que ele consegue, o filme começa, faz tempo que eu assisti esse filme, né? Esse filme começa com aquele ser humano bem primitivo, e ele fica vibrando, como se tivesse acontecido um gol no futebol, né? Que conseguiu descobrir o fogo e foi fazendo as suas descobertas, tudo, e ele era muito parecido realmente com o macaco, né? É o que mostra os filmes de ficção científica. Há realmente muita semelhança. Tem toda a razão o codificador. Vamos explorar alguns pontos desta hipótese de Allan Kardec, para ficar bem mais compreendida. Eu já fiz alguns comentários ao longo da leitura dos itens 15 e 16, mas vamos aprofundar esses comentários. Allan Kardec deixa bem claro alguns pontos na sua hipótese. Vamos ver quais são. Primeiro, a semelhança física entre o macaco e o primeiro ser humano não fere a dignidade deste, ou seja, do ser humano, os quais, apesar de pouco adiantados, não se pode pôr em paridade com os macacos, o espírito, e o espírito é o principal. Ou seja, você não pode dizer que o espírito humano e o espírito do macaco, mesmo esse que deu origem, que emprestou o corpo dele para a primeira reencarnação, que são iguais. É tanto que o princípio inteligente que virou espírito humano foi promovido devido à sua evolução. Ele é um pouquinho mais evoluído do que esse macaco. Então você não pode colocar no mesmo nível evolutivo os dois.
Em outras palavras, é isso que o codificador quer dizer. Em vez de se fazer para o espírito humano encarnante pela primeira vez um invólucro especial, ele teria achado um já pronto. Eu já comentei isso, né? Que é o corpo desse macaco, desse símio. Fique bem entendido que aqui unicamente se trata de uma hipótese, de modo algum posta com princípio. Kardec se preocupou, como eu já comentei, que é uma hipótese. Olha, é uma hipótese, isso aí é uma hipótese. Hipóteses são sujeitas a ser negadas ou confirmadas pelas pesquisas científicas, pelas descobertas científicas. Na ciência, com o espiritismo, olha o aspecto científico do espiritismo, né? Que o codificador está mostrando. A ciência parte, todas as descobertas científicas partem de uma hipótese. Às vezes, parte de uma hipótese, aí você nega essa hipótese, chega a partir dos experimentos, chega à conclusão que aquela sua hipótese é furada, você formula outra hipótese, até que tem uma hipótese que deu certo, que confirmou, as experiências confirmaram aquela hipótese, e você acaba transformando numa teoria, num princípio. Por exemplo, por mais de 1500 anos, foi válida a hipótese que a Terra era o centro do universo. Mas, começando com Galileu, com Nicolau Copérnico, aquele povo ali da Renascença, próximo à Renascença, chegaram à conclusão que a Terra não era o centro do universo, que era o Sol, segundo eles, que girava em torno. A Terra que girava em torno do Sol, né? É a teoria heliocêntrica. A teoria geocêntrica caiu por terra. Aí passa a valer a teoria heliocêntrica, tá certo? Muito mais avançada. Então é assim. Então Kardec teve essa preocupação, que era uma hipótese, não era um princípio. Outro ponto importante. O espírito macaco, que não foi aniquilado, continuou a apropriar para seu uso corpos de macacos, do mesmo modo que o fruto da árvore silvestre produz árvores dessa espécie. Eu reforçando o que eu já tinha comentado. Melhorados os corpos pela procriação, se reproduziram as mesmas condições como sucede com as árvores de enxerto. Então, são realmente muita coisa interessante nessa hipótese de Allan Kardec. Deram origem a uma espécie nova que, pouco a pouco, se afastou do primitivo à proporção que o espírito progrediu. E assim, segundo essa hipótese de Allan Kardec, foi que surgiu a espécie humana, a partir de um corpo, de um símio, de um macaco muito próximo ao ser humano. Então, eu comentava sobre que, na época de Kardec, que foi lançado a Gênese, em 1868, a ciência ainda não estava tão desenvolvida ainda. É certo que foi lançada uma teoria revolucionária em 1859. É a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin. E isso, o que Allan Kardec formulou nessa hipótese, com certeza foi embasada na teoria de Charles Darwin. Não nega a teoria de Charles Darwin. Tá certo? Muito pelo contrário, foi embasada, está concordante com a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin. Mas, hoje em dia, tem muitos estudos, muitas pesquisas da própria biologia, da paleontologia, que confirmam essa hipótese de Allan Kardec. Então, por curiosidade, eu me deparei, por acaso, claro que por acaso não existe, né? Vocês acreditam que hoje, aí por volta aí de umas 5, 5 e meia, eu estava vendo na internet se tinha alguma coisa sobre esse tema da noite, e isso à luz da doutrina do Espírito, e eu de repente descobri um artigo na revista Super Interessante, de 31/10/2016. Esse artigo, na revista Super Interessante, que é uma revista que divulga a ciência, né? Aqui no Brasil, uma das revistas que divulga a ciência, traz artigos até interessantes, de vez em quando. Tem um aqui, acolá tem uns
meio preconceituosos, já teve artigos sobre espiritismo, uns bons, outros mais ou menos, outros lamentáveis, mas nós temos o nosso senso crítico e a gente vai separando o joio do trigo, né? Mas nesse caso, esse artigo não se classifica como esse, que a gente tem que separar o joio do trigo. É bem interessante. É de 31/10/2016, a última atualização. Diz o seguinte, um trecho do artigo. Os dados genéticos não são totalmente seguros quanto ao macaco mais próximo do ser humano. Então, o título do artigo, pessoal, é Chimpanzé é o primata mais próximo do homem. É o título do artigo. Então, diz, os dados genéticos não são totalmente seguros quanto ao macaco mais próximo dos humanos, diz a paleoantropóloga Marta Mirazon Lar, da Universidade de São Paulo. Mas sabe-se que gorila e chimpanzé e homem são muito semelhantes. Diz a doutora Marta. Em termos de evolução, a separação entre eles ocorreu de uma vez só, ou em um espaço de tempo relativamente curto entre eles. Aí isso aí confirma o que Allan Kardec disse na hipótese. Olha, eu vou repetir. Em termos de evolução, a separação entre eles ocorreu de uma vez só, em um espaço de tempo relativamente curto entre eles. No caso do chimpanzé, o ser humano e o gorila, né? O gorila e o chimpanzé está dizendo que é muito semelhante ao ser humano. Aí a doutora Marta continua falando em relação ao chimpanzé. Já o chimpanzé e o homem são mais próximos entre si do que do gorila. O chimpanzé é muito mais próximo do ser humano que o ser humano do gorila. Em termos evolutivos, a linha ancestral que originou os gorilas se separou dos dois outros, próximos dos dois outros. Chimpanzé e homem tiveram um ancestral comum. O primata mais próximo do ser humano é o chimpanzé, que tem 98% do DNA em comum, esclarece a doutora Marta Mirazon. Olha aí que coisa maravilhosa. Isso confirma a hipótese de Allan Kardec. Então os espíritos têm razão quando diz que Allan Kardec foi muito cauteloso a tratar como uma hipótese. 98% do DNA do chimpanzé é comum aos DNAs do ser humano. Existe, em outras palavras, existe apenas 2% de diferença do DNA humano para o DNA do chimpanzé. É muito semelhante. Então, pelo esse artigo que a doutora Marta Mirazon descreve, em suas palavras, poderíamos supor que esse ancestral comum do ser humano e do chimpanzé pode perfeitamente ser esse primeiro símio que emprestou o corpo na primeira reencarnação do ser humano. Importante observar as mudanças ocorridas que se constituem numa grande vitória do espírito humano. Uma conquista de milênios e mais milênios, peregrinando nas espécies inferiores. Nestas, tinha com certeza a coordenação de espíritos abnegados, como eu já falei. Do jeito que a gente tem os nossos anjos de guarda, tem também as espécies inferiores os seus anjos de guarda, só que mais especializados, porque requer uma intervenção mais técnica para garantir a evolução dessas espécies, cuidando da evolução de cada espécie vegetal ou animal. E também deve ter também os anjos de guarda do reino mineral, não resta dúvida. Com a entrada do reino mineral,
o espírito passa a gerir o seu próprio destino com a conquista do livre-arbítrio, do senso moral, da inteligência contínua. É assim, meus irmãos e irmãs, que se dá a nossa evolução pautada na bondade maior que de Deus, nosso Pai de infinita bondade e misericórdia. Eram essas as palavras que eu tinha para hoje. Espero que tenha esclarecido alguma coisa e eu ainda fico alguns minutinhos com vocês para a gente fazer mais alguns comentários, alguma dúvida que vocês porventura tenham, se eu souber responder, é outra questão, não é isso? E alguns comentários que vocês também queiram fazer, tá bom? Vamos aproveitar aí o chat. Então, a gente, quando eu já escutei muitos comentários de colegas que são evangélicos, são católicos, comentários principalmente dos católicos, né, que não aceitam, que só aceitam Adão e Eva, tudo, alguns católicos mais radicais, né? Vamos dizer assim, e que não aceitam, vão no texto bíblico, tudo, né? Os evangélicos também vão muito no texto bíblico e acham uma heresia você dizer que o homem surgiu do macaco, né? Um tanto quanto pejorativo, eles não conhecem a lei da evolução, como é que se dá a evolução do princípio inteligente, tá certo? E como o codificador comenta, não há nada demais. Não há nada demais, não é demérito isso. Vamos lá. Vamos aproveitar. Marcos. Ok, parece que não tem nenhum comentário, né, pessoal? Eu agradeço demais a presença de todos vocês, da Rejane, da Edilene, da Silvia, Maria, Neide, a Francis, tá bom? E o Marcos. Esse vídeo vai ficar disponibilizado no Facebook. O Reginaldo disponibiliza também brevemente no YouTube. E para estudo, se vocês quiserem se aprofundar mais, essa hipótese de Allan Kardec está no capítulo 11 da Gênese, capítulo 11, itens 15 e 16. O capítulo 11 se intitula Gênese Espiritual, tá certo? Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui. Acho que dá não, fica ruim, dá não. Gênese Espiritual, princípio espiritual, união do princípio espiritual à matéria, hipótese sobre a origem do corpo humano, aqui os itens 15 e 16. Então é um livro muito profundo, de cunho científico, que merece o maior estudo da nossa parte, tá certo? Então eu agradeço demais a presença de vocês, a caridade de vocês terem ficado até o fim, tá bom? A Edilene está dizendo que foi excelente, obrigado, Edilene. A Francis, dá para explicar só mais um pouquinho essa parte do primeiro homem ser um macaco? Ah, sim, tá bom, Francis. É o seguinte, Francis, não é que o homem... é o seguinte, você pode até rever o vídeo depois. Eu não sei quando você entrou, se eu já tinha falado isso, mas o princípio inteligente, ele vai evoluindo desde o mineral até o anjo. Então, do mineral ele passa para o vegetal. Então, no vegetal já é o princípio inteligente, ou o princípio espiritual. Ele vai passando por todas as espécies. É assim que se dá a evolução. Do vegetal passa para o animal. Então, tudo indica que no reino animal ele vai passando por todas as espécies, ou quase todas. Ninguém sabe se há essa necessidade de passar por todas as espécies. Ninguém sabe. E a lógica diz o seguinte, que à medida que o princípio inteligente precisa desenvolver algumas habilidades, ele toma algum desses corpos de alguma espécie e reencarna naquela espécie. É assim que se dá mais ou menos. Então chega um ponto, ao longo de milênios e mais milênios, que a gente não pode determinar, que o princípio inteligente passou por todas essas experiências, não tem mais, esgotou todas essas experiências. Aí é nesse ponto que a próxima encarnação dele
já é como ser humano. Aí Allan Kardec, na hipótese de Allan Kardec, diz o seguinte, que ao invés da espiritualidade preparar um outro corpo, que não existia, porque não tinha mais ainda ser humano na Terra, a primeira reencarnação ia se dar naquele instante, naquele momento, a espiritualidade pega o corpo de um macaco muito próximo ao ser humano e faz algumas alterações no perispírito dele, que é o perispírito que molda esse corpo, faz algumas alterações para se adequar à evolução desse princípio inteligente que vai virar espírito humano, e mediante essas alterações ele gera um corpo que era do macaco, ligeiramente alterado, para receber o espírito humano que está reencarnando pela primeira vez. Aí, a partir daí, desse ponto de partida, ele vai, através das reencarnações, ele vai aperfeiçoando esse corpo. E foi assim que se deu a criação da espécie humana. Mas aquela espécie macaco que emprestou o primeiro corpo, ele continua sendo macaco, continuando a sua caminhada evolutiva. Continua gerando novos macacos, habitando esses princípios inteligentes do macaco, enquanto que o ser humano inicia sua caminhada gerando seres humanos cada vez mais aperfeiçoados, até chegar a esse corpo que nós temos hoje. Tá certo? Não sei se deu para aclarar. O Marcos. Existe algum estudo comparando o cérebro do ser humano e do macaco? O Marcos, eu não tenho conhecimento, mas com certeza deve ter. Deve ter. Bem, isso aí não deixa de ser um estudo, né, Marcos? Quando diz que existe a diferença só de 2% em relação ao chimpanzé e do ser humano, né? O ser humano é só diferente de 2%, tem que ver, chegou a... Mas você se refere especificamente ao cérebro, né? Eu acredito que se a diferença é tão pouca, eu acredito que, como a diferença é muito pequena, o cérebro deve ser muito próximo do ser humano. Um amigo meu, um colega meu, veterinário, me disse uma vez que o cérebro de alguns animais mais inferiores era muito mais simples do que o cérebro humano. O cérebro humano. Porque o cérebro humano ele é mais complexo para receber a mente humana, tá certo? Então, logicamente, como o chimpanzé é muito próximo do humano, talvez, Max, uma pesquisa dessa, ele podia até pesquisar aí na internet. Deve ter, com certeza. Deve ser bem próximo, né? Aí o pessoal, talvez, também, tanto, eu não sei se veterinário, campo da veterinária ia se interessar tanto, né? Mas o pessoal aí que lida com a teoria da evolução, né? Os biólogos evolucionistas, a própria ramos da medicina, não é isso, Marcos Abel? Com certeza deve ter. Eu não tenho conhecimento, Marcos, mas a gente pode dar uma pesquisada e eu passo para vocês, tá certo? Marcos Rabelo, excelente, como sempre, muito obrigado, Marcos. Valéria, gratidão, não entendi. Obrigado, ok, Francis. Então, pessoal, muitíssimo obrigado. Vamos estudar Gênesis, que é um livro riquíssimo. Tem um capítulo da Gênesis que eu tenho vontade, eu acredito que eu vou desenvolver nos próximos dias, sobre fluidos. É um capítulo da Gênesis sobre fluidos, que é essencial para o entendimento de muita coisa, tá certo? E Allan Kardec desenvolve esse capítulo sobre a Gênesis. Olha, como foi o último livro lançado pelo codificador, ele fez assim uma espécie de fecho na obra básica da doutrina espírita, com o conhecimento científico que se tinha na época. Mas hoje nós avançamos demais e a Gênesis requer um estudo maior, tá certo? Sim, deixa eu ver, dá para explicar primeiro uma vida do macaco? Sim, eu já expliquei isso. Ok, então pessoal, muitíssimo obrigado, vamos encerrando aqui a nossa live, agradecendo a Deus por essa oportunidade de conversar com todos vocês. Fica aí o vídeo gravado, quem não teve a oportunidade pode ver ou rever depois, não sei se vocês vão aguentar rever, tá certo? E agradecemos a espiritualidade
pela assistência e pedimos a Deus que nos abençoe a todos, que envolva a classe médica, os profissionais de saúde que estão cuidando dos irmãos e irmãs vítimas e aqueles que não conseguiram permanecer no plano físico, que sejam recebidos pelas equipes espirituais, as equipes socorristas, e que possam fazer a sua passagem da melhor forma possível, de modo que essa transição não seja tão dolorosa. E pedimos a Deus que nos abençoe, que nos fortaleça, para que possamos vencer todas as dificuldades, tanto as dificuldades comuns, decorrendo da nossa existência, da nossa reencarnação, como as dificuldades provocadas por essa presente pandemia. Todo cuidado é pouco, que a pandemia continua, a segunda onda já veio, continuamos na pandemia, estamos na expectativa de vir a vacina. Então, que Deus nos abençoe e nos dê força, meus irmãos e irmãs. Muita paz e que o vigiar e orar sejam constantes em nossas vidas, para que jamais nos desviemos dos verdadeiros caminhos que são os caminhos de Deus. Muita paz e saúde a todos nós.